Você é do tipo de pessoa que transforma tudo que acontece na sua vida em tragédia? Bom, tem também quem tire sarro de tudo, né? Normalmente, a atitude de um incomoda o outro. No bate-papo de hoje, com o psicanalista Jonatas Liachi, vamos falar sobre como interpretamos o que acontece com a gente e como melhorar essa percepção da vida. Bem-vindo, Liachi. Obrigado, Elaine, mais uma vez. A gente te agradece. Bom, vamos começar partindo daquele princípio, né? Sei lá, acontece alguma coisa que me desagrada e aí eu posso perceber aquilo como um aprendizado ou posso perceber aquilo como uma tragédia na minha vida. É possível. Agora, para conseguir sair de um ponto e ir para o outro, nem sempre é fácil. Não. O que está dentro disso, a gente pode começar falando? É a maturidade, a experiência, a essência da pessoa? O que é que faz a pessoa, em vez de achar que é uma desgraça, poder encarar como um aprendizado? Do ponto de vista do tempo, sim, é a experiência. Mas acho que é preciso entender uma base para saber o que é que nos leva a interpretar as coisas do jeito que nós interpretamos. O ser humano é um construto, é um ser em permanente construção. Desde o nascimento até o morrimento, até o dia da morte, a gente está se construindo. Então, a gente está construindo a nossa identidade. E é a nossa identidade, ou seja, o sujeito que está em mim, quem eu sou, a segurança que eu tenho, a identificação de valores, de princípios, de virtudes, da relação com os fracassos, com as mazelas, é tudo isso que me faz identificar o mundo ao meu redor. A identificação não é como ela se apresenta, mas como eu a vejo. Então, o mundo não é como ele é como eu vejo. O psicanalista francês Jacques Lacan dizia que nós somos o discurso do outro. Então, quem me constrói é o outro, desde o nascimento. A referência única que a criança tem é a mãe. Uhum. Então, a psicanálise trata assim, a mãe não é um ser ainda, é um objeto. E a criança não identifica que é uma outra pessoa, ela entende que ela é a mesma, e a mãe são a mesma coisa. Coisa mesmo, não é a mesma pessoa, a mesma coisa, o mesmo objeto. Então, a partir dessa identificação com a mãe, que é um ser exterior, ela vai adquirindo o seu próprio conhecimento e o conhecimento do mundo ao seu redor. A mãe vai apresentando o pai, que vai apresentando as coisas, a vida e assim por diante. Então, a gente vai construindo a nossa identidade a partir do mundo externo. Eu não sou o que eu penso que eu sou, mas eu sou aquilo que os outros me ensinaram e dizem quem eu sou. E se eu tenho uma boa identidade, aquilo que os outros me dizem não me afeta diretamente. Agora, se a minha identidade está um pouco confusa, se há coisas ou questões ainda não bem resolvidas em mim, qualquer fala de uma outra pessoa pode me atingir e a minha interpretação vai ser totalmente obtusa, fechada, e aí eu causo sofrimento para mim mesmo. Tem uma frase que fala que a gente tem que ser pessoas não magoáveis, né? E aí, nesse sentido, cai bem no que você falou, exatamente, né? O que me falam pode me magoar ou não. Agora, assim, existem pessoas que ficam trafegando entre os dois lados, entre a tragédia e o aprendizado? Ou isso pode acontecer com qualquer pessoa nessa interpretação de mundo da gente? Acho que todos nós estamos sujeitos, né? Não há uma pessoa perfeita, em qualquer nível e de qualquer ponto de vista. Uma pessoa que seja totalmente equilibrada, uma pessoa que seja totalmente compreensível ou que seja inteligente e suficiente para interpretar razoavelmente bem tudo o que acontece para ela. Então, há momentos em que, por exemplo, você não está muito bem emocionalmente, por qualquer motivo, e qualquer uma situação que alguém te apresente e que não é tão dramática pode ser potencializada pelo seu momento, por aquele momento. Então, uma tragédia pode não ser tão grande, mas para você será porque você não está bem. Então, as lentes, né, as famosas lentes que a gente usa na nossa interpretação. E as ansiedades, por exemplo, né, pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, antecipadoras de coisas, né? Elas ficam extremamente vulneráveis a esse tipo de interpretação que lhe causa angústia. E, às vezes, aquilo que está apresentando não é tão grande assim. Pessoas com pânico, por exemplo, elas, de repente, do nada, começam a ter um medo angustiante, o coração palpitando, falta de ar.
e alguém lhe pergunta, o que foi que aconteceu? Nada, eu estava ali tomando café e de repente começou tudo. Mas é algo que já está dentro da Isso, pessoa. exatamente. Alguma coisa já pré-instalada que lhe trouxe um mal-estar angustiante, foi recalcado, foi passado, foi esquecido, entre aspas, e em determinado momento volta do nada, sem a pessoa sequer estar pensando. Então a interpretação, veja, é involuntária. E dá nesse caso, Liache, para a pessoa voltar à consciência numa crise, por exemplo, ou numa quase crise, não sei como é que a gente pode identificar isso, mas, por exemplo, assim, percebo que eu estou entrando numa crise de ansiedade, eu consigo trazer minha consciência de volta, eu consigo mudar essa interpretação, eu preciso desenvolver muito para conseguir chegar num ponto como esse? Sim e não. Sim, se ela tiver ressignificado a origem disso. E normalmente não é naquele momento que acontece. Porque as pessoas pensam assim, estou tendo uma crise. Essa crise é resultado de algo já pré-instalado. E ela não consegue. Ela sabe que está tendo a crise, ela sabe que muitas pessoas que têm crise de ansiedade aguda, elas sabem, eu estou tendo uma crise agora. Eu sei que eu não estou passando mal, eu sei que o meu corpo está normal, meu coração está bem, eu sei que não tem nada, não está acontecendo nada, mas ela não consegue se controlar. O próprio medo desenvolve o medo e a pessoa vive constantemente com medo de ter medo. Né? É um ciclo, uma coisa que retroalimenta aquilo. Então, ter medo e estar angustiado, está no controle e não está. Está no sentido de que a pessoa tem ciência de que está passando, mas ao mesmo tempo ela não tem controle sobre aquilo que está passando. Agora, aliás, já muita gente conversou comigo sobre isso, já aconteceu comigo, inclusive, de vir uma situação ruim, a gente até dá uma disparada no coração, né, de pensar assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer nessa situação e tal? Mas aí, ao mesmo tempo, fica assim, não, vai dar tudo certo, calma, Elaine, vai dar tudo certo. Nossa, mas e não sei o que... Não, calma, vai dar tudo certo. Sim. E tem aí uma preocupação também a gente sabe que quanto maior o estresse, mais fácil da gente jogar também substâncias ruins no organismo e baixar a imunidade e tudo mais. Daí vai aumentando a preocupação, com certeza. Mas ao mesmo tempo fala, calma, vai dar tudo certo. E aí lembrando aquela frase de Mazzaropi, né? Tudo que acontece de ruim é para melhorar a vida da gente, tudo que acontece de ruim é para melhorar a vida da gente. Bem lembrado. Como é que faz para... Isso já é uma coisa legal de se pensar, ou seja, conseguir pensar, não, calma que vai dar tudo certo. Existem algumas técnicas de relaxamento, de meditação, que a pessoa pode evocar em determinados momentos, especialmente esses de maior ansiedade. Mas é difícil, olha, veja bem, uma pessoa vai se preparar para um vestibular, ela estuda o ano inteiro, faz o cursinho, faz simulações, enfim... Vai lá, mas no dia da prova, não tem quem não passe ou não sinta aquela ansiedade perturbadora. Não, vai dar tudo certo. E aquilo entra nesse fluxo que você falou aí. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo... Nossa, mas eu já fiz tanto simulação, eu já sei tudo, eu estou bem, eu estou tranquilo, mas por que eu estou nervoso? Ela não consegue controlar. Então, é aquela antecipação de um provável fracasso, ou de um possível fracasso, a antecipação de ter esquecido somente aquele único detalhe em determinada matéria que vai fazer a diferença no final. Então, a antecipação em si, Elaine, é o maior problema das nossas interpretações. Por quê? Porque a ansiedade é o medo de alguma coisa que não se vê, que não é palpável. O pavor, o temor, o medo mesmo, a fobia é alguma coisa que você está vendo. Por exemplo, um cachorro latindo na sua direção, uma freada brusca de um automóvel na sua frente, isso você está vendo. Então você tem aquele pânico instantâneo, mas você está vendo. Agora a ansiedade, quem que controla? Porque você, de repente, como diz no exemplo do vestibular, você está preparado, mas chega na hora, começa aquela ansiedade, aquela angústia, o coração, a respiração e o medo de errar. E o medo de errar faz errar, não é? Com certeza. Uma coisa chama a outra, um ciclo puxando o outro. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Imagina, eu agradeço. Esperamos que o pessoal consiga identificar, pelo menos, né, as situações. Tá certo.